não posso iniciar esse pronunciamento sem parabenizar o extraordinário discurso do senador Requião, que, aliás, tem marcado a sua participação neste parlamento, neste momento tão grave do nosso país, com seus ensinamentos, com sua capacidade de argumentação, de estudar a realidade do nosso país e apresentar um caminho que não seja este caminho que, lamentavelmente, estamos há 2 anos, de forma mais específica, enfrentando no Brasil. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além de parabenizar este grande brasileiro, o senador Roberto Requião, quero também aqui marcar, nesse início de trabalho, em primeiro lugar, o meu pesar. No dia de ontem, faleceu o ex-deputado Carlos Alberto Caó, aos 76 anos, baiano, jornalista, advogado, militante da luta contra a ditadura militar neste país e militante histórico do movimento negro. Caó mudou a lei Afonso Arinos, tornando contravenção penal o preconceito de raça, cor e sexo. E foi um dos constituintes que apresentou com destaque a emenda que tornou o racismo crime inafiançável. Também Caó esteve com uma comitiva na África do Sul, representando a Câmara dos Deputados naquele momento, o Congresso Nacional Constituinte reunido, para convidar Mandela para visitar o Brasil, acompanhado do nosso senador Paulo Paim, do deputado também baiano Domingos Leonelli e do deputado pelo Rio de Janeiro, Edmilson Valentim. Caó foi um deputado extremamente competente, um militante dedicado, um homem inteligente. Eu tive a oportunidade não apenas de ser sua colega constituinte, mas de conviver com sua família, o seu núcleo familiar central, sua mãe, algumas de suas irmãs, sobrinhas suas, porque na pequena comunidade do bairro da Federação, numa localidade simples, humilde, negra, da cidade negra da Bahia, de Salvador, Bahia, ali, naquele pequeno lugar do binóculo, morou a sua família. Humilde foi, humilde sempre, negro, orgulhoso da sua condição e lutador contra o preconceito racial no nosso país. Vai Caó, sem dúvida, iluminado, e fica a política necessitando de políticos com a sua qualidade. Mas, senhor presidente, eu estou aqui hoje para participar, como todos os outros deputados, senadores que estão nessa sessão, da abertura do trabalho legislativo. E também aqui não posso deixar de registrar a minha decepção. Após um mês, melhor dizendo, corrigindo-me, um mês de recesso parlamentar, onde pude visitar diversos cantos e recantos da Bahia, de trabalho intensivo, intenso, acompanhando o governador Rui Costa, fazendo entregas importantes para o nosso povo, na saúde, na educação, especialmente na saúde, mas também na educação, na infraestrutura do nosso Estado. Vim para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, com a expectativa de que nós pudéssemos anunciar boas novas para o povo brasileiro. Alimentar a esperança do povo num futuro melhor. Um povo que já vinha enfrentando uma crise econômica, que se agravou como crise política, crise moral, crise econômica também, com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, e que viu neste golpe parlamentar a sua vida piorar bastante. E chegamos aqui para ouvir uma mensagem lida em voz baixa por um deputado
talvez envergonhado com aquilo que estava lendo para a nação brasileira, onde se tenta capitalizar medíocres números, senador Requião, números medíocres que eles consideram vitória da economia nacional. E, principalmente, como já foi dito aqui, dizer que foi um ano de vitórias para o povo brasileiro. Certamente, estas pessoas desconhecem, têm uma espécie de dissociação psiquiátrica entre as suas vidas e a vida da nação, a vida do povo brasileiro que constrói essa nação no campo e nas cidades. Porque este ano foi o ano que eles aprovaram aqui, comemorando uma reforma trabalhista extremamente prejudicial à vida do trabalhador brasileiro. Foi um ano, como Vossa Excelência ressaltou aqui, em que aprovaram uma PEC que impede por 20 anos o crescimento do investimento no Brasil. Foi o ano em que eles se colocaram de forma raivosa contra a conquista dos trabalhadores e anunciaram como grande medida desta mensagem do governo, do presidente da República, um presidente com 70% de rejeição popular, anunciam como grande panaceia de salvação da economia nacional votarmos a reforma da Previdência, que tem mais desaprovação do que o presidente da República, por incrível que pareça. Usando o dinheiro público para anunciá-la, já foram até condenados pelo judiciário. Mas, pior ainda, anunciando que vão gastar bilhões de reais para garantir os votos da Previdência, para efetivar esta proposta que visa muito mais os interesses das previdências privadas no Brasil do que qualquer medida de proteção do erário público. E que homens fazem isso? Que homens, com que moral apresentam esta proposta para o Brasil? Aqueles que se aposentaram, em geral, em média, com 50 anos de idade. Com 50 anos de idade, ganhando salários grandes, altos. O presidente Michel Temer, do governo do Estado de São Paulo, e outros de outros governos, ou mesmo do governo da nação. E dizem a você, trabalhador brasileiro, você que passa a sua vida buscando emprego, trabalhando em média 9 meses por ano, que você vai ter que crescer agora o seu tempo de contribuição para ter o direito de chegar a conquistar a sua previdência integral. Dizem a você, mulher brasileira, a você a quem eles não têm leis nem políticas de respeito ao seu trabalho. Num país onde as mulheres continuam ganhando menos, às vezes menos 50% menos que os homens para desempenhar as mesmas funções sem qualquer proteção do Estado. Num país onde as creches públicas são raras para garantir que a mulher trabalhadora possa, com dignidade, exercer também a sua função de mãe. Onde o machismo é eleito a todo dia, cantado em prosa e verso, até pelos deputados que ameaçam violentar as mulheres. É nesta cultura machista, violenta contra as mulheres brasileiras, num país onde cresce a violência do estupro, a violência do ataque frontal à mulher, do espancamento, da morte, onde cresce o número a cada dia de assassinato de mulheres, que eles anunciam como grande medida para salvar a economia nacional, aumentar o tempo de trabalho da mulher. E usam isso citando países desenvolvidos, países onde as mulheres têm proteção no trabalho, como um exemplo de que isto é o que deve ser feito no Brasil. Ora, nós não podemos aceitar
que a grande novidade e a grande notícia que o presidente da República apresente ao Congresso Nacional seja reiterar o seu compromisso com uma reforma que prejudica a maioria da população do nosso país. E ouvir mais uma vez o presidente da Câmara dos Deputados com o seu discurso sem nenhuma energia para dizer que o seu Estado está vivendo uma falência fiscal, como se fosse também resultado da Previdência Social, e não de tudo o que passou aquele Estado, de tudo o que aquele Estado viveu, e que ele e o seu partido participou em bastante tempo do que foi feito naquele Estado, para dizer que é preciso criar um sistema da Previdência entre iguais no Brasil. Para você, trabalhador, que pensa, quando eles falam, porque eles falam na demagogia, eu vejo lá no meu estado isso acontecer, até da televisão, deputados ricos dizerem que é preciso, que aí vai se igualar também a aposentadoria dos políticos, porque eles sabem que os políticos se criminalizou tanto a política, que a população hoje não quer ouvir falar de político, não quer ouvir falar de política, e que eles estimulam essa história de que todo político é igual, e você que está me ouvindo sabe que não é. Você sabe que não é, porque você viu o resultado da reforma trabalhista, quem votou contra e quem votou a favor. Você sabe quem votou ao seu lado. Mas eles querem passar a ideia de que fazendo isso vão acabar com a aposentadoria dos privilegiados, entre aspas. É mentira deles. A maioria deles é milionário. Está e chegou a este Congresso com muito dinheiro, seu ou de quem lhes financiou. E já tem as suas aposentadorias privadas poupudas para se proteger disso que eles chamam que é uma reforma que vai igualar os desiguais no Brasil. Mentirosos e cínicos. Mentirosos e cínicos. Porque alguns podem até ingenuamente acreditar que isto é verdade, mas a maioria deles sabe o crime que está fazendo contra a maior parte da população deste país, que não conseguirá receber uma previdência nas condições de exigência que cada vez mais eles fazem. Mudaram a reforma. Reconheceram que ela era um absurdo. Não reconheceram. Apenas reconheceram que não tem votos para conseguir fazer isso. Que a perversidade era muito grande. Que a maldade era muito grande. E que se aproximava o tempo da eleição e deputado quer voto. Tem medo de votar agora e perder o voto amanhã. Por isso eles anunciam bilhões de reais em emenda para fazer com que os deputados sejam comprados e possam votar na sua reforma, mas ainda assim sabem que mesmo com esses bilhões gastos, eles não conseguirão passar essa reforma antes do processo eleitoral. Porque o povo está na rua e está dizendo, deputado que votar não volta. E não volta porque não receberá o voto do povo. E não receberá o voto do povo porque o povo sabe que um país desenvolvido, os países desenvolvidos, fazem reforma da Previdência, mas fazem paulatinamente, não fazem da maneira como se quis fazer no Brasil, como se quer fazer agora no Brasil, que é principalmente colocando o peso de toda a crise do Estado brasileiro nos ombros seu, trabalhador e trabalhadora rural e urbano desta nação. Você que está sendo desempregado para ser recontratado com uma situação de precariedade e de perdas de direitos que não tinha antes. Você sabe do que nós estamos falando. Portanto, eu tenho, infelizmente, que dizer que esse dia de abertura quase desmoralizante, porque tinham tão poucos deputados na Câmara dos Deputados e senadores naquele espaço,
que até um protesto feito pelo PSOL, que recolheu milhares de assinaturas da sociedade brasileira, dizendo que não aceita a reforma da Previdência, eles queriam considerar como um ato de impertinência. Porque pertinente na cabeça deles é impor ao povo brasileiro a agenda do mercado, do FMI e daquilo que eles enchem a boca em falar, como disse o Rodrigo Maia, a Câmara votará aquilo que for importante para o mercado. Porque já se foi o tempo em que no Brasil se votava alguma coisa que fosse interesse do povo. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu volto com muita disposição de luta e de trabalho, confiante no chamado que fez aqui o senador Requião. É hora de resistir à entrega do patrimônio nacional. É hora de resistir à entrega da economia nacional para as grandes financiadoras de previdência privada. É hora de resistir contra a mediocridade, contra o preconceito que se instala nesse país, contra o povo pobre e trabalhador. E é hora de fazer avançar a luta do povo brasileiro para que nós possamos ter dias melhores. E em 2018, um ano tão importante porque é um ano eleitoral, o povo brasileiro não pode se esquecer de quem e quais são os deputados e senadores que permanentemente têm se preocupado mais em agradar a governos, em troca de cargos e votar contra o seu interesse. Eu confio no Brasil, confio neste povo brasileiro, que lutou para construir tudo o que esta nação tem, e não nesses entreguistas de plantão que estão, após o golpe parlamentar midiático, ocupando o espaço do Planalto Federal. Nós haveremos de ter um ano de muito debate e luta. E eu confio que nas ruas e no voto o povo brasileiro saberá escolher um caminho melhor. Muito obrigada.